Olá a todos, me chamo Jorge, sou monitor do Gama, Grupo de Apoio em Matemática da UFPEL, e vamos à nossa oitava semana de exercícios de alga, álgebra linear e geometria analítica. Essa semana a gente vai fazer exercícios de produto escalar, produto vetorial e produto misto, tá? Essa é a nossa primeira aula, vamos fazer um exercício sobre produto escalar. Então, começando aqui, o enunciado do exercício 1 é o seguinte: dados os vetores U de coordenada 7i mais j mais 5k e v de coordenada menos i menos 3j e mais 2k, verifique qual o ângulo entre eles. Então aqui a gente tem os vetores através dos vetores descritos por coordenadas através dos vetores unitários, né? Como é possível verificar. A gente vai, primeiramente, a gente vai passar eles para aquela maneira tradicional, facilitar a nossa visualização, né? Maneira tradicional de visualizar vetores, mas não tem necessidade, dá para fazer o exercício sem fazer isso também. Só lembrando sempre que aqui, por exemplo, para o vetor U, a gente vai ter que a coordenada em x dele vai ser 7, porque é quem está acompanhando o vetor unitário i. A de y vai ser 1, porque é quem está acompanhando o vetor unitário j. E a de z vai ser 5, porque é quem está acompanhando o vetor unitário k. Tá? Então, como é que a gente vai saber qual o ângulo entre eles? Como é que a gente pode descobrir? A gente pode utilizar aquela equação do produto escalar, tá? É modificado um pouco, ou seja, se eu não me engano, a gente tem que, pela definição lá, é cosseno de θ que multiplica o módulo de u vezes o módulo de v, vai ser igual ao produto escalar, u por v, né? Então aqui o que eu fiz? Eu só modifiquei um pouco a equação, dividi os dois lados por módulo de u e módulo de v, né? Aqui esse lado simplificaria com o quociente aqui, e do outro lado fica simplesmente o produto escalar entre u e v, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v, né? Assim a gente tem como descobrir o cosseno do ângulo, né? Então vamos lá. Como eu falei, primeiramente eu descrevi aqui o vetor u e v através das coordenadas tradicionais aqui, né? Notando que ó, a coordenada em x vai ser 7, que é aqui para u, né? Que é quem acompanha o vetor unitário i. A em y vai ser 1, que é quem acompanha o vetor unitário j. E a em z vai ser 5, que é quem acompanha o vetor unitário k. Tá? Então, uma vez que eu fiz isso, basta calcular o produto escalar aqui. Começamos por aqui, né? Através dessa equação, a gente vai precisar descobrir só quem são esses caras aqui. A gente vai primeiro descobrir quem é o produto escalar entre u e v, depois o módulo de u e depois o módulo de v. Então, seguindo aqui, para descobrir o produto escalar entre u e v, basta eu multiplicar as coordenadas de cada ponto somadas, de cada vetor somadas, desculpa. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o vetor u, por exemplo, a coordenada x dele, vai multiplicar a coordenada x de v, aqui está, mais a coordenada y dele, que vai multiplicar a coordenada y de v, tá aqui, mais a coordenada z de u, que vai multiplicar a coordenada z de v, tá aqui, certo? Uma vez feito isso, seguindo os cálculos aqui, a gente vai ter esses valores, efetuando as continhas aqui, a gente descobre que o produto escalar entre u e v vai ser zero. Uma coisa importante de se lembrar é que o produto escalar entre dois vetores sempre vai ser um número escalar, tá? Sempre vai ser um número. A gente vai pegar dois vetores e vai fazer o produto escalar entre eles, vai dar um número, tá? Que é diferente do produto vetorial, que a gente vai ver nas próximas aulas. O produto vetorial, o resultante sempre vai ser um vetor, né? E aqui não, o resultante da conta sempre vai ser do produto escalar, sempre vai ser um número escalar. Neste caso aqui o zero. Então agora falta a gente verificar quem vai ser módulo de u e quem vai ser módulo de v. Seguindo aqui, o módulo de u a gente pode descobrir através da raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Então, efetuando as contas aqui, a gente vai ter raiz de 75, que é equivalente, né, que é igual a 5 raiz de 3, simplificando aqui a raiz. E depois para o v, a gente vai ter também a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Aqui sempre tomar cuidado, porque, por exemplo, sempre que tiver uma coordenada negativa, ó, aqui, por exemplo, ó, menos 1 ou menos 3, ó, ela tem que ir toda ó, ao quadrado, não somente o número, né? Porque senão a gente botar menos e entre parênteses 1 ao quadrado, aí vai ficar menos 1. Mas não, nesse caso aqui está o menos 1 dentro do parênteses aqui elevado ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1. Aí fica positivo, né? Caso contrário, ficaria negativo. Então aqui, continuando os cálculos, a gente vai ter que o módulo de v vai ser igual a raiz de 14. Então agora que a gente já tem quem é o produto escalar entre u e v, o módulo de u e o módulo de v, a gente substitui nessa nossa equação aqui, do cosseno de θ, e vai ter que o cosseno de θ vai ser igual a zero dividido pelo produto entre 5 raiz de 3 e raiz de 14,
efetuando esse produto aqui, a gente vai ter que cosseno de θ vai ser igual a 0 sobre 5 raiz de 42. Ou seja, o cosseno de θ vai ser igual a 0. Beleza, perfeito. Eu descobri quem é o cosseno do θ. Mas o enunciado ele pede para a gente verificar qual o ângulo entre eles. Então o que a gente faz? Como eu tenho cosseno de θ, eu vou aplicar como se fosse uma coisa, uma função inversa ao cosseno, né? Digamos a grosso modo assim, que é o arco cosseno. Por quê? Porque quando eu aplico o arco cosseno no cosseno, é como se, de novo, a grosso modo falando, simplificasse o arco cosseno com o cosseno, ficasse somente o ângulo. Ou seja, quando eu aplicar aqui desse lado, ó, arco cosseno, eu vou simplificar esse cosseno com arco cosseno e vai ficar simplesmente θ. E do outro lado, né, como é uma igualdade, que eu faço de um lado, tem que fazer do outro, senão perde sentido. E aqui eu só aplico o arco cosseno de zero, então, né? Fazendo isso, a gente vai obter que o arco, né, aplicando o arco cosseno que vai ficar somente θ, vai ser igual ao arco cosseno de zero. E o arco cosseno de zero é 90 graus. Esses ângulos, lá no aula, acredito que as professoras devem ter colocado nos slides os principais ali que a gente vai provavelmente utilizar na disciplina, tá? Para a gente saber quais são os valores, né? Depois tem as calculadoras, a gente pode usar, a calculadora científica também ajuda bastante, né? Então é isso. Aqui no caso, a gente acabou de descobrir que o θ é 90 graus, né? Um bom indício disso também é verificar que sempre que o produto escalar entre dois vetores der zero, o ângulo vai ser 90 graus, né? Ele vai ser um vetor perpendicular ao outro, tá? Isso mais para frente a gente pode utilizar, inclusive na resolução de alguns exercícios mais geométricos, tá? Sempre que o produto escalar entre dois vetores der zero, eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, certo? Espero que tenha ficado fácil de entender. Qualquer outra dúvida que ficarem, podem entrar em contato conosco nas monitorias. E é isso. Uma boa semana e bom estudo a todos.